Olá, sejam muito bem-vindos aos Carapaus de Corrida, o podcast de Fórmula 1 que, esperem lá, tenho aqui uma notificação que temos uma penalty de 5 segundos por excesso de velocidade na intro, portanto vamos cumprir. Gaita. Meu nome é Hugo Rosa e comigo temos uma boa dose, já está, de carapaus. São eles, Tânia Pais. Como estás, Tânia? Eu estou muito bem, estou de perninha para cima, que é para estar a descansar as pernas, que foram muitas horas de pé. Ninguém tem pena de inveja. explicar porquê. Ninguém. Coitadinha, ai, tive tantas horas de pé ali para o pé da Bahia a ver os iates. Exato. Opa, olha, depois, sim, nós vamos falar de Fórmula 1, mas eu depois também tenho que falar de outra classe que são influencers. Deixa-me só falar do outro carapau, que é o Pedro Luzindro, mas que hoje está a fazer um cosplay tipo de Su Alonso, sei lá. É de Luigi, não é de Luigi, é Luigi. Eu sinto que hoje, a minha homenagem é ao Stroll, que foi, na verdade, o homem da corrida, que foi o que provocou tanta coisa. Nunca o Stroll foi tão influente como espatar-se contra uma barreira e, de certa forma, criar uma moda que depois também Charles Leclerc replica. E hoje, aliás, hoje de manhã, todos os jovens, 14 anos, têm aquele cabelo que não tem patilhas, estão a ver o topper. Sim. Estão todos a amarrar contra as barreiras, tipo a copiar. Não, se os meus ídolos fazem, eu também faço. Criou uma trend. Então, mas nós temos que ir com muita calma, porque há o risco deste ser o episódio mais longo da história, porque aconteceu muita coisa. Eu sugiro ir cronologicamente, ok, se concordam, ok? E vou à primeira pessoa, que é precisamente a Tânia, que, como vai partilhar, esteve com um ponto de vista muito direto específico sobre o Grande Prémio do Mónaco, porque ela esteve lá em trabalho. Sim. Portanto, vou à Eu gosto das aspas que estão inerentes. Eu estive lá em trabalho. Mas é que esteve mesmo, não é? Infelizmente. Como já toda a gente sabe, são os carapaus de corrida que pagam estas viagens da Claro, Tânia, não é? claro, Portanto, exatamente. Ela zeram novamente as contas da Associação Cultural Desportiva e Recreativa dos Carapaus de Corrida, que é o nome da associação que estamos registados, não é? CPTT. ACRDCC. Boa noite, estamos aqui reunidos na ACRE, para votar à mesa da Assembleia Geral. Não, Tânia, portanto, um fim de semana no Mónaco, 3 horas de corrida, depois de Kimi Antonelli tomar a pole position de Max Verstappen e de Lewis Hamilton, logo na partida, um acontecimento marcante. Tu que estavas lá, como é que viste aquela partida do Grande Prémio? Foi incrível, porque nós não tínhamos percebido, nós tínhamos já percebido que Bortoleto estava com problemas quando eles fizeram o warm-up lap. Ele ficou logo ali parado à saída das pits e nós percebemos, há ali qualquer coisa que não está a correr bem. Realmente ele partiu da pit porque eles tiveram lá que estar a tentar arranjar aquilo à última da hora. Mas ninguém tinha percebido que o Max estava com problemas, não passaram rádio, não se percebeu. Então, de repente, ele faz a Formation Lap. Isso era o teu rooftop, não? Não, estás a falar durante a Formation. Não ia dizer que era o ângulo do teu rooftop. Não. Estou a dizer durante a Formation Lap. Ele faz a Formation Lap. Mecânica antiga. Vai lá pelo ouvido. Ouve, olha, o Max está carro, o Max está a feder. Isto agora a peça para vir. Isto é o quê? Isto é Red Bull, nisto veio da Áustria. Não, já foi. Não, mas estava a dizer, durante a Formation Lap não se percebeu que ele estava com problemas. E depois, de repente, estava tudo aí, vai começar, e o Max, e o Kimi, e lá à frente, e o caraças, e de repente, o Max, nossa senhora, o que é que está a acontecer a isto? E depois, de repente, ele vem para 20º, ninguém estava a perceber o que é que estava a passar, e pronto, e é retire the car, foi tipo, então... Foi assim um bocado um sim, e então eu por momentos pensei que ia ser ainda mais boring que o ano passado, porque se o Max já não estava lá à frente para lutar, o Kimi ao final da primeira volta já tinha para aí 3 segundos de avanço do Hamilton, portanto eu pensei, pronto, vamos estar aqui 1h30 a olhar para o boneco, literalmente a ver carros passar. E depois não foi assim. É engraçado porque a tua, fazendo aqui uma comparação com casamentos, a tua perspectiva foi de quem está, conhece a noiva, conhece o noivo, está a ver tudo, não é? É que a minha foi, eles casaram, 2 meses depois, divorciaram-se. Então, o que é que se passou? Porque eu estava a ver só através das redes sociais. Sabes? Então, Max is out. E eu, o que é que será que aconteceu? Quem é que meteu os cornos a quem?
sabes? E depois passado um bocadinho é que percebi que, pá, vejo as luzinhas de caminhão que eles agora têm, aquelas luzinhas Os laterais. 4 piscas, são os 4 piscas, aquilo. São os 4 piscas, o gajo meteu 4 piscas. E Alguém bem, sai, para e pôr, bem. alguém sai para pôr o triângulo, vestidinho com o Isso coisa. Exato, Sim, só Sim, faltava. completamente. Ou em Portugal é só estacionar em segunda fila, não é preciso mais nada. E de repente aquilo que foi muito interessante, mas a notícia. Mas continuemos. Não, Vamos a questão avançar é isso cronologicamente. mesmo. Aqui, pronto, ele não arranca, não é? Ninguém se espeta contra ele, naquilo que já é Foi um milagre. uma reta de meta bastante curta. Ele encosta-se com bom português, não, mas neste caso encostou-se à esquerda, não é? Com bom inglês, se calhar, para deixar os outros passar. Encostou-se lá, meteu os 4 piscas e pronto, e conseguiu levar o carro até à. Porque, pelos até à vistos, pits. ele já sabia que o carro estava com problemas, ele já Eu sabia que sabia não essa ia parte. conseguir. Então, assim que arrancou, basicamente saiu da linha de corrida. Foi o que aconteceu. Ele arrancou Então, e desviou logo Sim, assim e que nota-se conseguiu. que ele arranca para a direita porque o carro estava ligeiramente com um ângulo, que eles deixam sempre assim um bocadinho do ângulo que é para se meter na linha de corrida, mas mal arranca, chega-se logo, foi ai, caraças. Eu tenho uma teoria que é a Sandevot, que é a santinha que está naquela zona da primeira curva. A Santinha. primeira curva chama-se Sandevot, que é Ah, uma Sim, santa. é não sei Santinha do quê. Mónaco. A santinha Exato. de Mónaco que está a proteger os italianos. Vê. Está a proteger aqueles que falam as línguas oficiais que eles têm. É assim, vais holandês, ganhas é o Kirilhinho, percebes? Vai ganhar o meu menino, o Olha meu que não Kimi. sei que o menino de ouro do Grande Prémio é coisa, não é? Já se sabe. Pois, não defendeu esse. Esse foi o Também ano não. passado. Eles só têm direito a uma. Ok? Ok, pronto, está bem. Sim, Sim. mas eu acho que o mais engraçado foi depois o Max foi para a Media Pen para dar as entrevistas, pronto, já saiu. Antes de ir para casa, porque ele literalmente pôs na alheira também para casa, why Claro. not? Tinha uma Mas ele consulta às disse- 5 em Coimbra. Exatamente. Mas ele disse, as palavras exatas dele quando estava a falar no Media Pen foi The engine dropped dead. E tipo, morreu, não há nada a fazer. Está a acontecer uma que é coisa. uma Quantas coisa- desistências é que foram? Quantas desistências? Foram sete. Não é? Isto Mas, parece que estamos quer a dizer, voltar. Mas não foram Desistências desistências. O Sim. Stroll não desistiu. O Stroll não sabe Sim, e o conduzir, Leclerc não é? também O não. Não, Nós mas em desistimos defesa do do Stroll, Stroll, Sainz e Leclerc foram de panadas. Quer dizer, o Sainz o Sainz teve um azar desgraçado. Yeah. Aquela pancadona que ele leva a primeira do Bortoleto, que é o Bortoleto, por sua vez, é tentar desviar-se de outra. Não foi o Bortoleto, foi o Hulkenberg. E Foi o nós, quando Hülkenberg? chegámos Foi. a essa, eu acho que há muito que se lhe diga Ok. sobre esse acontecimento, porque na realidade o Sainz leva para aí Sim. 2 pancadas no espaço de 50 metros, que é mesmo. Sim. Foi É primeiro mesmo, sei lá, Bortoleto e a seguir Cola Pinto. Foi o Sim. Cola Pinto, que ele estava todo lixado com o Cola Pinto no Media Pen, pareceu que estava pronto para lhe dar um soquete. Mas, portanto, voltando aqui um bocadinho, se calhar mais então, porque se a gente não for cronologicamente, isto aqui é impossível de acompanhar. Yeah. Pelo menos Vai ser é o louco. meu cérebro que precisa disto, ok? Sim. Portanto, arrancamos então. Bem, tu sabes em que Verstappen- podcast estás? Só para. Não, eu preparei, eu pedi ao chat GPT, dá uma lista dos acontecimentos pertinentes do Grande Prémio que é para irmos um a um. Só não disse que era para Eu gravar um adorava que o podcast, chat senão GPT ouvisse isso e dissesse: Mas eu agora tenho que fazer o teu trabalho. o dia virá. O dia virá. Não, mas portanto, automaticamente os dois Ferraris passam para a frente, não, para o segundo e terceiro lugar. Portanto, Hamilton, que até aquele momento tinha estado melhor do que o Leclerc, no Mónaco, que é um bocadinho bizarro, não é? Sendo aquela a pista e sendo o Charles lá do Mónaco, e ele faz Sim. sempre uma ótima Home performance. turf, sim. É home turf, nem mais. O Antonelli, como tu disseste bem, Tânia, começa a meter alguns segundos, aquela distanciazinha. E depois o que eu achei interessante é que já para aí à volta, sei lá, 20 e qualquer coisa, eles já estavam a apanhar gajos que eram backtrackers, porque tinham ido meter os duros logo à primeira volta, imagino eu, para fazer a corrida com aqueles duros até ao final, não é? Tipo a jogada de Sim, muito daquela eu gente. acho que a pista, os últimos 2 anos, o Mónaco tem sido uma corrida quente. Quer dizer, não é quente tipo Qatars e coisas do género, mas uma corrida quente. Acho que a temperatura do asfalto estava tipo nos 30 e tal, 36, no início da corrida. E eu acho que os softs estavam a desfazer-se muito, e então eles, para aguentarem o mais, até estavam a dizer que se calhar nem iam usar os softs na corrida, e a verdade Pois. é que quem trocou logo no início trocou para médios, não trocou nunca, ninguém trocou para softs. Só Não, com acho as que situações houve de um Só que no arrancou com final softs. mesmo. Quem é que arrancou com o soft? Foi o Bortoleto?
que arrancou com softs, mas tipo ao final de 3 voltas já estava a entrar. Porque o Bortoleto começou da pit lane, lá está, porque ele teve Pois, problemas. já está. Então foi tipo, não vou começar com os mesmos pneus que toda a gente à minha volta no final vou tentar outra coisa diferente, e começou com os softs para ver se... Eu acho que foi isso, houve malta que logo na primeira volta, fez a primeira volta, entrou à pit e foi trocar para duros. Que não foi, a minha interpretação disto portanto, eu faço isto, agora já não paro mais, e quando houver um safety car e então a gente tiver que entrar, eu ganho um conjunto de posições, ganho track position sobre eles e deixo de ser 18º e talvez seja 10º e saco daqui um ponto. Então, qual é que é o contexto disto? É que logo vai à volta 15, 16, 17, já tinhas o Antonelli e o Hamilton a apanhar backtrackers, e isso é que estava a gerar ali uma diferença entre se o Hamilton estava a 8 ou se estava a 13 ou se estava a 11 segundos. Era literalmente com Sim, era se tinha outro carro ali para ultrapassar entre aspas ou não. Sim. Pelo backtracker. E começou também a acontecer mais ou menos para esta hora, acho que um dos acontecimentos mais interessantes que foi o Russell a tirar o rabinho do Adjar, não é? Porque ele queria muito passar. O Adjar, não sei o que é que se passava com as pilhas, acho que ele meteu o triple A. O Adjar estava muito lento. O Adjar estava com muitos problemas. Ele estava com problemas na primeira, não entrava. O Adjar estava no meu primeiro carro, na verdade. Estava no Renault 5 que eu tive. O Adjar, eu sinto que o Adjar é tipo a reincarnation do Yuki, em termos de raiva dentro do cockpit. O Adjar, os rádios dele são... O Adjar é capaz de ser a personalidade mais interessante neste momento da Fórmula 1, porque é um miúdo com a idade, com o comportamento miúdo, porque o Kimi é outro robô, né? Tem 19 anos e é calmo, obviamente que é emocional e chora e não sei o quê, mas depois a nível de condução, na corrida, é muito cerebral. Sim, um ou dois, mas é raro, sim. É italiano, caralho. Ele parece a versão robô do italiano. Se a Itália fizesse um robô, era o Kimi. Sabes? De vez em quando tem umas merdas, mas, mas continua a existir. Um glitch. Sim. Mas o Adjar tem uma personalidade muito engraçada. As entrevistas, chamar velho ao Hamilton, ele tem uma saída maravilhosa. Tem duas, que é, a primeira foi, a tua idade, não somos nós dois, ele e o Kimi, ele e o Kimi têm menos idade que o Hamilton, e depois diz outra maravilhosa que é, ao lado do Hamilton, diz, isto podia ser o pódio mais novo de sempre, se não fosses tu. E o Hamilton, eu sou novo! O Hamilton é aquele meme do gajo Hello, fellow youth, sabes? Que vai com o skate. É exatamente aquele pódio. Cheio de tatuagens e brincos. Eu sou bem jovem, como é que é? 6'7"? 6'7"? Vocês também gostam de ouvir aquela banda de jovens malucos de rock and roll chamado Os Beatles? Também os ouvem e gostam? Os Beatles! Agora os jovens são os Offspring, conhecem? Exatamente. E também tem os Blink 182, não, 183, não sei, é um número estranho. Blink 182. Sim, exato. 182. Sim. Mas ou seja, o Adjar, que foram para aí umas 20 voltas que o Russell teve atrás dele, até que efetivamente basicamente chegámos ao período da hipotética única paragem, porque ao contrário do ano passado não havia a obrigatoriedade de fazer 2 paragens, não é? Portanto, isto parecia ser uma one pit stop. E o Russell, como claramente não tinha o carro todo partido, fez um undercut bastante tranquilo, não é? Mas foi muito bom para os haters de Russell, e creio que temos alguns neste podcast, que é ouvir os rádios do Russell sempre a chorar, a queixar-se, porque ele está a andar muito devagar. E pronto, quem dizer, pronto, nem mais, como o carro é imediato. A malta gosta, porque este ódio, eu só estou a perguntar, não quer dizer que eu também não tenho um piquinho, porque vamos lá ver uma coisa, ele parece todos os vilões dos Indiana Jones, não é? Ele tem sempre aquele ar nazi. Sim, exato. De gajo que já vendeu e comprou pessoas. Mas ele é um piloto incrível, um gajo tipo fez um trajeto maravilhoso, só que não sei, se calhar esta arrogância ou este entitlement que ele tem de eu acho se eu que tivesse isso. Entrado... E vou-te dizer já, e o que me chateia é que os vários planos, acho que depois do qualifying, em que ele vai para P6, é uma coisa de estilo, anda a fazer um campeonato da treta, nem sempre por culpa dele, e continua com aquele ar de arrogante. Estava lá naquele ar encostado a falar com o engenheiro, com quem diz, pronto, e depois sabes como é que é. E eu disse-lhe o quê? Hidrólise? Isso a mim não me toca. E tu percebes, epá, puto, o que é que estás para aí a falar, meu? Percebes? Tipo, concentra-te em conduzir e mete essa confiança no teu carrinho. Tu és um bom piloto e faz o que queres, mas depois a atitude dele cá fora continua a ser aquela do eu é que sei. Epá, isso a mim aborrece-me.
Eu acho que ele tem tido tanto azar. Tanto azar. Ele tem tido Ele e o azar. Norris este ano têm tido, até agora tem sido uma época para esquecer para os dois. Os carros param, tudo funciona mal. Por acaso ia falar um bocadinho nessa. Esta mudança de época, de era, aliás, há montes de problemas, e não sei se teve com o Mónaco especificamente, porque é um circuito, é o circuito mais curto e mais, se calhar, que cria mais tensão ao sistema elétrico. A verdade é que houve montes de problemas com baterias. A McLaren continua a ter problemas, aparentemente o Verstappen também, não sei se são baterias, se é eletrónica. Será que este circuito é daqueles que põe mais à prova todo este novo sistema? Eles não estavam a usar Active Aero, portanto se calhar não tinham aquele extra para libertar, digamos, algum do drag, não é? Eles tinham um extra para... Tinham o Boost Mode, se quisessem. Ok. Não tinham, era o Active Aero. O Active Aero, exatamente. Mas eu não sei, sinceramente, porque, por exemplo, os Cadillacs estavam a sofrer imenso, era com os travões. Os travões é que estavam a deitar fumo e a entrar em combustão, quase só porque estavam ali. Aliás, essa foi a razão pelo que o Bottas retired, foi por causa dos travões. Pois, foi porque problema eles nos travões. disseram alguma coisa, e acho que já tinham feito na prova anterior a Aston Martin, foi, olha, tens de trazer o carro cá, acho que um deles era, tens de trazer o carro às pits para fazermos reset a alguma coisa, que é estranho, que é, no fundo, ligar o carro, metê-lo dentro da pit, ligar o USB e com o computador fazer alguma coisinha para dar o reset, não é? Que é estranho para um carro. E o outro que acho que foi, tens que vir trazer o carro à pit para arrefecer o carro. E depois, como são carros, neste caso são equipas que não têm nada a perder, não se importam de estar 3 voltas na pit e voltar à corrida, portanto está na boa. Então é um fenómeno que já falámos aqui, que é os problemas de mecânica estão a ser, neste momento, a ser substituídos por problemas de eletrónica ou problemas de software, basicamente. Sim. Fica muito bizarro. Sim. Mas pronto. O que é que aconteceu mais aqui, mais ou menos por esta altura? Estava a acontecer assim as pit windows, mais ou menos por essa altura da entrada das pits, o que é que aconteceu? You get a 5-second penalty, you get a 5-second penalty, you get a 5, you get a 5, wow! Acho que foram para aí uns 10, acho que foram para aí uns 10 pilotos que tiveram 5-second penalty. E vinham, tipo, eles já estavam outra vez, já para aí há 2 voltas depois de terem vindo às pits, e aparecia mais um under investigation, 5-second penalty. Under investigation, 5-second. Tu viste qual é que é a teoria disso? Viste qual é que é a teoria porque é que isso aconteceu? Não vi, ouvi várias, não sei qual é que é a certa, entre aspas. A mais aceita, pelo que eu estou a perceber, porque acho que há um rádio do engenheiro a avisar o Antonelli para ter cuidado com isso, que é, eles entram, carregam no botão, o limitador está, a partir daí está tranquilo, passa, faz, mas depois quando eles estão a sair, eles têm aquela curvazinha tipo esquerda-direita, em que tu não és obrigado a fazer por dentro da linha, e ele só para de contabilizar, acho que depois da curva. Então, quem fez a curvinha por dentro e por fora, exatamente como deve de ser, esteve dentro do limite na distância total. Quem encurtou um bocadinho, porque atravessou um bocado mais na diagonal, acaba por chegar um bocadinho mais cedo à marcação. De... É uma média. Olha, e por média, falamos nisto. Tal e qual, por média está tipo... Sim, eu debrucei-me um bocado sobre esta questão, porque não estava a fazer confusão, que é, se o carro está limitado a 60, nem está limitado a 60, na verdade, muitos carros está a 59,5, que é para evitar este tipo de situação. Mas depois eles usam o mesmo sistema que a GNR faz com os radares de velocidade, que é, tem um no início, certo. há um, tem outro no fim, e tu, se por acaso não parares ali em Leiria para comer uma bucha, estás lixado. E acho que é um bocado a mesma coisa, houve malta para em Leiria, ou seja, foram mais devagar. Inclusive há uma comunicação de rádio com o Kimi que o próprio Bono diz-lhe, olha, levanta um bocadinho o pé aqui e aqui, que estamos a ter problemas, há malta que está a ter penalizações, portanto não cortes a curva, não faças isso. O próprio do Hamilton foi por 0.1, portanto foi por eu não sei se foi 10 metros ou 100 metros por hora. Chama-se pentelho, é pentelho, esta unidade de medida já é o pentilhómetro. Está certo, sim. Se passou, pronto, ponto final, é penalty, não tenho nada contra isso. Agora, se estava ali qualquer coisa errada em como é que eles estavam a medir, só podia estar, porque eu não me lembro de mais corrida nenhuma em que tanta gente tivesse este mesmo tipo de penalty.
aqui a questão aqui, o que é medido não é a velocidade, mas é a distância. Mas, E então, se tu encurtas a distância, estás a aumentar a velocidade. sim. Eles têm Não, pontos a de velocidade até pode ser medição. mesma, mas ao encurtares a distância, não é? Estás a aumentar O tempo, a velocidade relativa. Sim, pois, E eles sim, têm é isso, vários é isso. medidores que estão colocados ao longo da Yeah. pit lane, para uns 4, 3 ou 4. E pronto, e como a maior parte deles estavam a gostar na Eu entrada e acho que é estavam só a um gostar na gajo. É saída. só um gajo a fazer assim, aquilo passa ele, pip, marcaste, passa outro, e o outro, pip, ouvi o pip lá ao fundo. É só um gajo a dizer pips. É a única Eu acho que explicação. isto ia lá, eu acho que isto ia lá por vibe, sabes, por sensação. Tinhas um gajo e assim, isto parece-me 60. Já sempre, arranjem um gajo, sabes? Tem que ser um Yeah, gajo. Gajo com Não, com G maiúsculo. um gajo que acabou de ser apanhado numa operação pit stop, que já tinha bebido 3 copos e que insistiu perante o polícia a dizer: não, você já ia acima de 70. Ele, não, eu não ia a mais de 55. É esse gajo, agarras esse gajo, Esse pá, gajo. pagas-lhe Depois lá. depois lá, mas tipo, viagem paga, hotel 5 estrelas, tipo, E tu quarto mostras. partilhado Fica com no o príncipe cruzeiro. de Mónaco, Sim, sim. percebes? E depois é ele, na minha opinião, que eu fazia. Está lá se o, fosse- sim, está lá o steward a dizer isto foi 60.5. Foi o quê? Foi o quê? Está parvo isto. Tá bom, deixa passar. Deixa passar, pá. Então o puto não é novo, pá. Dá-lhe... Isto é mesmo caça à multa. Isto aqui é caça à multa. Olha, por falar em caça à multa, e o Gasly, como ele estava? Oh, O Eu tive Gasly. pena do Gasly. coitadinho. Então, é um P3 on track, que depois vai para a P7. Yeah. Ele faz uma prova zorra. Sim. Uma Eu prova. acho Meter um Alpine ali. eu acho que os grandes desta corrida, sem ser o Kimi, etc., são o Gasly e o Arvid Lindblad. Acho que são os dois que fazem uma corridaça. O Lindblad faz uma prova. O Yeah. O Lindblad gajo faz foi o uma único que não prova. fez uma pit. Ele conseguiu aproveitar aquela red flag, não é? Eles podiam trocar pneus. Ele trocou o seu pneu, não é? Porque ele estava em, acho que era hards, portanto trocou para softs, fez a sua troca sem nunca ter que ir às pits. Portanto, aquela única ultrapassagem que ele conseguiu fazer e depois a maneira sabes como que é que- conseguiu sabes- manter aquela... Pá, é incrível, incrível. Sabe o que é curioso? Nós estamos a dizer isto. Na realidade, ele fica atrás do Lawson. Portanto, nós temos aqui um pequeno bias para pilotos Exato. da ex-Red Bull. Mas o Lawson Nós- fica em quinto e o Lindblad Sim. em Engraçado. sexto. Sim. Esta prova foi uma prova da nova geração, porque todos os gajos se destacaram, a não ser o Hamilton, todos os gajos são da nova geração. Foi o Lindblad, foi o Lawson, foi o Adjar, foi o Antonelli. Foram estes gajos todos que claramente O Hamilton tomaram é tipo o protagonismo. avô Cantigas agora. É. Ele está lá. É verdade. Ele é o embaixador. Yeah. Ele neste momento é um embaixador. É um, E qual é que é um foi a gajo que está lá. cena? Ai, caraças. Ouvi dizer que a gridwalk do Martin Brundle também foi caótica, que tipo, só vedetas, Ninguém ninguém diz sabe que é o nada, não Martin quer dar Brundle. entrevistas. Pá, é isto. Não vi. Ainda bem que Ele estamos Só mandou vi uma um boca à clipe. Kim Kardashian, de estilo Sim, tipo, só essa vi um também sou alguém. clipe. Sim, Sim, eu sou vi um clipe, semi-famoso, vi uma esse coisa clipe, que eu qualquer. não via Pá. gridwalk, só vi depois os clipes. Mas ele acabou de entrevistar uma pessoa qualquer e começou a fazer o seu caminho pelo meio das pessoas. E deve ter passado ao lado ou perto da Kim. E um dos bodyguards da Kim deram-lhe assim um empurrãozinho. E ele vira-se para trás, mas com o microfone na boca, sabes? Vira-se para trás e diz: não me empurre, que eu sou uma pessoa quase famosa. E continua Sim, a andar. pá. Yeah. Eu tenho um Yeah. pet peeve em relação com a Fórmula 1 atual, que é esta merda das celebridades e dos influencers, porque no meu cérebro, o diagrama de Venn, onde junta F1 com Kardashians, nunca, sabes, aquele bocadinho, nunca devia Neste momento existir. intercepta E no depois no intercepta, Vô mas é como, Cantigas. é como Rally de Portugal e Irmãs Patrocínio. Estás a ver? Não há lugar, sabes? Não tem. Eu recuso-me a ver. Quando aparece a Kardashian na Fórmula 1, eu desligo a televisão, eu paro de fazer o que estava a fazer e vou-me embora e vou vociferar para um sítio qualquer. Pá, o Sabes? mais Não- engraçado é que eu tenho um vídeo porque, pronto, eu tive a sorte descomunal de estar mesmo ali com vista para a linha de partida e de Yeah. chegada. Isso, que é esfrega, também onde esfrega eles... ainda mais, esfrega. Não, Sim, por acaso, não é posso isso. fazer agora aqui uma pausa de 5 segundos para que toda a gente que está a ouvir te poder odiar proativamente. Vamos falar aqui esta pausa e vocês que estão em casa insiram o que quiserem neste Podem momento, mandar ok? os Vá. nomes todos, vá. Pronto, eu acho que foi merecido. Já Ok, está, esse último também foi um bocadinho demais. Espera, foi Foi- também Sim, calma. Houve ali um Também não tenho- criativo.
Nunca Foi. Houve um que vai ser ninguém. cancelado, sim. Houve um que vai ser cancelado. Não, mas eu estava a Sim. dizer. Sim. E é também onde eles fazem a celebração do pódio e não sei o quê. Uhum. E eu estava a filmar, tenho um vídeo só a filmar tipo os carros e a entrevista do David Coulthard e não sei o quê. E de repente comecei a ver, comecei a ver o meu vídeo, a olhar ao resto do coisa. E está lá a Kimzinha, e olha, está ali a querida. Kim! Lá vai ela. Kim! Eu digo, Kim! Kim! Vaza Mas- daqui, ó Kim! Põe-te nas meninas! Kim, é quase assim, por aí. pega num barco e quando só bater na costa, mas do outro lado do Atlântico é que tu sais. Luzindro, Era tu isto. não estás a perceber a quantidade de influencers e whatever que andavam para lá. Um dos meus colegas hosts que estava noutro sítio, ele tinha prédios à frente dele, portanto ele estava numa zona da pista que tinha prédios dos dois lados. Portanto, ele conseguia ver as pessoas que estavam nas varandas à frente dele, não é? Ele tem um vídeo de 10 minutos de uma querida e a amiga da querida a fazerem um vídeo e tu não estás a perceber. Pá, eu não consigo mesmo perceber aquela valor coisa de de estar produção? Sim, não, mas aquela coisa de estar a fingir declínio? que até se está a divertir, sabes? Mas Yeah. assim que a câmara sai de cima dela, cai tudo, fica tipo. Não, claro. E depois não gosta como a outra filmou, então ralha com ela, tipo, manda vir A com a minha amiga, tipo, Pá, manda que vir com horror. a amiga. A minha única satisfação é que os influencers estão a fazer conteúdo de Fórmula 1, estão completamente a apanhar bonés e por dentro têm uma angústia existencialista Uma de saberem que são uma infelicidade. fraude. É a minha única. É a minha No única sítio onde eu satisfação. estava também havia lá alguns influencers e algumas coisas. E havia dos dois tipos. Havia uns que eram que eram pessoas que já Interessados. sim, E na interessados área, não é? e tudo, pessoas que viam a Fórmula 1 há não sei quanto tempo e começaram a fazer conteúdo sobre isso e pronto. E havia depois o outro género, como essas queridas, que era só para a fotografia e para mostrar. Sim, tu tens um exemplo maravilhoso que é a Rita from the Pit Lane, que todos nós conhecemos pessoalmente, não é? Que a Tânia até esteve com ela em Londres, de passear os cãezinhos juntos, ela é uma e não sei o quê, querida. são amigas. Agora são amigas. São amigas. Por acaso beijinhos para a Rita, que ela é bué fixe. Mas Pois é. pronto, isso é um bom exemplo de Sim, um influencer de exatamente. Fórmula 1 que eu acho que tem todo o direito, que devem existir e nós precisamos que eles existam. Sim, sim, E sim. depois sim. tens as coisas que venham, tipo Get Ready With Me, para ver o Grande Prémio de Fórmula 1 Sim, e o meu fato do Mónaco e uma não sei o quê, que eu não aguento. Mas depois também tinhas outros géneros de pessoas que são, imagina, teve lá um puto que é tenista, mas ele está a começar nos ranks, ele ainda nem sequer pode ir a nada de muito grande. E foi convidado pela marca que eu estava a trabalhar para ir ver o Grande Prémio no domingo. Pá, e o puto super interessado, sabes? É desporto, ele estava ali mesmo como outro desportista, mas ele não percebia muito. Então, também é outra coisa muito engraçada que é, as gerações mais novas não têm problema nenhum em perguntar a uma mulher como eu para lhe explicar coisas. Então ele vinha-me perguntar coisas, por exemplo, olha, o que é aquele Mzinho ao lado do nome deles? Que é uma coisa que se tu não sabes, não sabes. Mas não é estúpido não saberes, não sabes. É o Mzinho, é o pneu, não é? É o medium, é o amarelo, o pneu que eles têm no carro O M, naquele o H, momento. o S, o M, o H, no scoreboard à esquerda, no scoreboard. sim. Portanto, é uma pergunta que se tu nunca viste, se não sabes, é uma pergunta super legítima. Mas que provavelmente há muita gente que, que até finge que sabe ou assim, mas pronto, ou seja, é um mundo... Deixa-me só fazer um comentário muito rápido sobre isto, porque depois acho que temos que ainda nem chegámos à parte onde é que isto começa a virar do avesso, não é? E já vai, hoje vai ser muito longo. Mas eu, fazendo um bocadinho advogado do diabo, eu não tenho problemas com, hipoteticamente, o público novo que este género de atitudes podem trazer. Mas acho que nós, e quando digo nós, digo a FIA e a Fórmula 1 e os fãs, digamos, verdadeiramente Fórmula 1, é que definimos as regras em que isto acontece. Tu não podes ir para a gridwall, tirar fotografias com os teus gunas para te proteger, é mandar para o lado o bacana que é representante da Fórmula 1, que é um ex-piloto, um merecedor, uma merecedora pessoa estar ali, Martin e se faz Brundle. lá. Não podes dizer não quero entrevistas. Não, se tu aceitas por definição
que se vais para a grid wall porque és um Sim. VIP e tens esse privilégio, tens que responder a uma pergunta. E Yeah. ao menos aí te começa a ter gajos, como acho que o Colin Farrell, não é? Que aí há 2 semanas que apareceu lá, e que o gajo estava no estilo, pá, eu estou nas 7 quintas, eu adoro Fórmula 1 desde miúdo, sinto-me um privilegiado, e Martin Brundle, claro que sei quem tu és, porra, adoro, blá blá blá. Pá, ao menos tens celebridades que também podem abrir estas portas a um novo público, pá, mas que efetivamente gostam daquilo. Tenham algum ou que estão gosto que não abertos seja a só fazer. uma passarela, não é? Pá, Sim. o Martin Tal e qual, Brundle tal e é qual, realeza tal da e qual. Fórmula 1. E a Sim. Kim Kardashian é realeza de sei lá de Reality onde for, TV, no né? melhor dos cenários. Reality não é? Sim. TV, pronto. Certo, E sim. estes mundos, eu percebo que se cruzem do ponto de vista de marketing, etc. Agora, para um fã de Fórmula 1, que nem sequer são um fã, não são um gatekeeper, e Yeah, yeah. isto é para lá, acho que é para lá do limite, já não é Fórmula 1, Yeah, já tá um é bocadinho, só tá um bocado. circo, é parte Mas só eu do acho que circo, isto já não me também interessa. é o topo de onde essa De onde isso vai coisa acontecer, acontece. Porque é Isso, o Las Mónaco, acontece em Vegas, não vários é? sítios. Sim. Não, Sim. repara, é que não é só aqui, é Miami, Las Vegas, Mónaco, e pronto, mas já são 3 grandes prémios Já onde são isto 3. acontece com alguma frequência, Sim. já começa a Sim. ser um Mas bocadinho pronto, vamos demais. avançar, que ainda falta muita corrida para falar, porque portanto, a meio da corrida ainda nem Mas tinha eu estou havido. Ou seja, indignado, eu tenho bigode, eu tenho quase 50 anos, eu posso me indignar, percebes? Isto para mim é o digo. Facebook. Larga-me, portanto, até mais cedo vai deixa-me ser. escrever. Estava a Eu vou ser um escrever. bocadinho a procissão do costume, não é? Portanto, não havia ultrapassagens. Começa a haver aquela estratégia de carros a pedirem para bloquear outros para ganhar margens de pit stop, Williams. nomeadamente da McLaren e Williams e McLaren. O Norris, antes de pifar o motor, estava a criar essa separação para o Piastri poder fazer o seu 4º lugar, não é? Onde acho que ele acaba, já nem sei. Sim. É quarto, acaba em quarto. Era Começa quinto, mas como o Gasly Com o Gasly, exatamente. foi para quarto. Aparentemente a vantagem do Antonelli é gigante, começam a cair aquelas penalties todas de speed lane, pit lane speeding infringements, blá blá blá, e finalmente pela volta 60 um tal jovem chamado Lance Stroll bateu. Estou. Vamos- Nepotismo. vamos- então, desculpa se é o que sai. Qual é, não qual, é, estou a qual, é, controlar a minha boca. qual é que era a vibe, Tânia? Porque aquilo, como a seguir, bate lá o Leclerc, quase que também o queremos perdoar? Ou continuamos a odiar Eu o acho que Stroll foi muito gratuitamente? engraçado. Eu acho que foi muito engraçado. As pessoas que seguem Fórmula 1 à minha volta tiveram a mesma reação que eu acho que todos nós tivemos, que foi pronto, lá está o Stroll. Faz todo o sentido. Claro. Veio o Leclerc, se calhar realmente há ali algum problema. Sim. Porque o Stroll nós estamos à espera. O Stroll é aquele primo de necessidades especiais que é quando começa a comer louça, tu ficas, pronto, tudo bem, o problema não é da louça, é dele. Vem outro gajo que até por acaso até estou, começa a comer louça, esta louça deve ser deliciosa. Deve haver aqui um problema. Deve haver uma vantagem nutricional muito grande Mas- em comer as peças. Sim, eu também foi outro assunto que eu investiguei. Então o que acontece é que o asfalto de Mónaco é temporariamente ou com alguma frequência reasfaltado, porque aquilo é uma zona de utilização pública, é o que acontece. Yeah. E aquela zona foi Sim. reasfaltada há pouco tempo. Deve ter havido um problema qualquer. Já vimos isto acontecer em Miami, já vimos isto acontecer em Las Vegas. Com Pá, o tempo bocados. yeah. Sim. Imagina fazermos uma corrida na segunda circular. Quantos bocados de Alcatrão não levantavam ao final de Sim, algumas sim, sim. voltas? Sim, Pronto. sim, e sim. acho que foi isso que aconteceu. Começou a acontecer com o Stroll. Começou não só a criação de marbles, mas também bocadinhos de Alcatrão, que eu acho que o marble vinha daí. Via-se lá assim um rasgozinho sim, mais sim, ou menos sim. partido, pedaços de alcatrão partidos, não é? Eles Normal, chegaram a com a varrer. energia, começa. que Quem eu- faz muita estrada nacional vê isto a acontecer permanentemente. E pronto, depois o Leclerc aconteceu-lhe o mesmo, apesar dele culpar os travões. É verdade, nenhum deles Sim, culpa a Sim, estrada. mas, é um facto. mas o Tem sido uma engraçado é questão que da Ferrari. o Stroll também automaticamente culpou o carro. É. Uma coisa qualquer do carro, não os travões como o Leclerc, mas culpou também o carro. E nenhum deles culpou o asfalto e eu acho que pode ter sido um bocado de interseção, diagrama de Venn de carro ou travão mau e asfalto a desfazer e também calhou. perspectiva, Mas a porque eles verdade na foi... perspectiva que têm não veem o asfalto. Sim, Pois não, sim, pois não, pois não. Eles não exatamente. percebem E se está aquilo a está a primeira levantar-se curva, não. portanto. Yeah. Yeah. O que eu acho mais engraçado era o Martin Brundle também, que estava a fazer o comentário na Sky, que era o feed que nós tínhamos,
também estava a dizer, eu acho bem que eles agora retomem a corrida, não me vão parar a corrida por causa disto, pelo amor da santa, que isto é o mesmo que ter um Mónaco molhado. Tu não vais sair da linha de corrida com água ali porque sabes que vais perder o carro, portanto. Verdade. E é verdade. Eles podem não ver, mas sabendo que ali há um problema, não põem o carro ali, não põem a rodinha ali. Pronto. E acontece também um par de coisas muito interessantes logo no primeiro safety car, não é? Que é, não só, por exemplo, o Hamilton vai à pit, cumpriu os seus 5 segundos de penalty, em que o Leclerc que vem atrás, no fundo, acaba por cumprir indiretamente os mesmos 5 segundos, não é? Porque teve que esperar que o Hamilton disponibilizasse. Double stack, não é? Portanto, disparando ali um conjunto de mensagens muito interessantes do Leclerc, que era um bocadinho... Nem me falas, nem quero ouvir. Não entendo, nem quero entender. Tchau. E ao mesmo tempo o Russell entra e alguém se esquece de cumprir, parece que um dos engenheiros isso foi muito interessante. Tem que cumprir 5 segundos. Então acaba o estilo, é para trocar, troca, e ele arranca e agora? Mas foi também por causa do double stack. Porque ele também não tinha o Kimi à frente. Servido, não é? Não, aquilo deve ter havido ali uma falha de comunicação. Houve ali qualquer coisa, Ele entra para double stack e se calhar a minha mulher disse uma coisa que eu fiquei, pois é, interessante. Mal ele entra, os gajos trocam logo e ela assim, olha a memória muscular. Olha que perspectiva interessante. Mas sabes que os do pneu direito aparentemente param. Os do esquerdo param logo, então acho que foi estilo. É verdade. Então pensam, tipo, já que estamos a trocar, não é? E depois ficam situação para o outro e quem é que fez merda? E ele próprio fica lá parado mais uns segundos. Fica tipo, sim, mas isto é mesmo para seguir, é para não é? O que é que... Eu acho que é o verde porque trazia carros a vir lá atrás para ele poder ser em segurança. Talvez. Mas qualquer pessoa que faça um desporto ou uma atividade que cria uma rotina, isto acontece, olha, por exemplo, o improv, tu rotinas certas reações e acontece, tu reages independentemente da circunstância, sempre da mesma maneira. É um bocado, e aquilo, o carro parou e o gajo meteu o macaco. Pronto, tu passas a dizer sim e a tudo. Vou-te assaltar, sim, e eu vou-te dar chaves da minha casa e tu vais tudo. Foda-se. Sim. Exato. Sim. Tenho aqui o multibanco, o código é... Exato, e o PIN é... mas pronto, então depois no segundo arranque o Leclerc vai efetivamente à parede, no mesmo sítio do Stroll, todos passamos, não vou dizer desculpamos o Stroll, mas desculpamos sem dúvida o Leclerc por exatamente o mesmo pecado e não desculpamos depois é engraçado isso, é que tu automaticamente o Leclerc não teve culpa nenhuma, o Stroll teve um bocadinho de culpa, de sempre. Não, o Stroll fez merda. O Stroll é o que dá a conduzir no limite, percebes? Sim. O Stroll não conduz no limite. O Stroll conduz. É incrível. Além do seu limite. Aquilo acontece e estávamos todos. O Stroll é um gandatoiro, mas pronto, está bem, desta vez passa. Foi assim, sabes? Foi em seguimento. E eles filmaram o que possivelmente o único fã de Stroll que existe no planeta. O gajo bate e de repente corta para um fã que diz assim, um gajo com uma t-shirt da Aston Martin. Sim. Aconteceu. E assim, olha, está ali o fã. Acho que é o F1 Troll que faz que aquilo é um ator pago para fingir de fã de Troll. E eu, não é. Eu acredito nisto. Mas pronto, depois disso então temos um standing start, não é? Na prática, emoção ao máximo. Se calhar se tem sido há 3 corridas, o Antonelli flopava a partida e o Hamilton passava, mas esse problema parece estar resolvido. Não só o problema do Antonelli não saber, não estar a conseguir os starts bem, mas também aquela vantagem que o Ferrari tinha no começo do ano com os arranques, que os Ferraris eram... Pois é isso, parece portanto, essa interseção dessas duas coisas, sim, como tu dizes, se fosse aí há umas 3 corridas atrás, tínhamos tido um Hamilton a ganhar, eu acho. E agora tenho a minha teoria da conspiração Deixa-me só fazer a minha teoria da conspiração, Pedro, porque no seguimento disto eles arrancam e o Russell imediatamente começa a andar muito devagarinho, não sei se repararam. E eu acho que é aqui que tem que ser tomadas medidas muito sérias, porque a única explicação para ele andar tão devagarinho é porque ele queria propositadamente provocar um incidente pela acumulação de carros atrás, para ele poder servir a drive-thru penalty dele numa situação em que ele não perdesse, como acabou por perder os lugares todos. Tu achas? Eu não acho, eu quase tenho a certeza, Tânia Paz, percebes? Porque não havia problema nenhum no motor, ele queria tanta separação. O que é que isso provoca? Exatamente o que ele quer, que é tens um Audi a virar o Sainz, o Williams. Pronto.
e ele, por acaso, nada daquilo gera um virtual safety car ou um safety car, e ele acaba a ter que entrar e perde os lugares todos, vai para a 14º, qualquer que seja. Mas eu estou bastante convencido que sim. E eu acho que se isto se provasse, medidas muito severas deviam ser tomadas. Não há uma coisa investigação. É hold-up estratégico. Pois, o problema é como é que tu provas isso, não é? Epá, podes olhar para a coisa e perceber se ele não está a acelerar num sítio onde toda a gente está a acelerar. Ou se ele está a travar muito mais cedo num sítio onde toda a gente está a travar muito mais cedo. E se não houver nenhum sensor que diga que o motor ou o carro está com um problema, não é? Sim. Mas eu percebo que isto aqui seta com e tal, mas o Norris também andou a andar 2 segundos por volta mais lento para ganhar essa gap. Epá, mas não era um arranque, percebes? Senão, o que é que impede agora? Imagina o Max Verstappen está a lutar pelo título e dizem ao Adjar: olha, dava muito jeito tu partires bem e depois ocupares aos zigzags para dar espaço ao gajo. Logo na primeira. Epá, quem bater atrás que bata, percebes? Para isso vamos para aí há uns 4 anos atrás, quando eles mandaram o Daniel Ricciardo, que era de outra equipa, depois buscar a fastest lap para evitar o ponto do outro. Portanto, mas isto... Mas isso é dúbio, mas não é perigoso. Isto é perigoso. Isto é perigoso. Sim. É perigoso. Sim. Ao mesmo tempo, eu sou aqui um bocadinho dividido nesta questão. É manhoso, é muito manhoso. Muito. Mas é um bocadinho o que eu... Não é o que eu gosto na Fórmula 1, não é isto que eu gosto na Fórmula 1, mas pelo menos eu gosto da ideia de pensar fora da caixa. Percebe? Mas é manhoso. Estou muito dividido nesta questão. E se eu levasse uma pistola no meu carro e disparasse contra os pneus dos outros? Isso é fora da caixa, não é? Mas entre isto para mim é um extremo para um lado, que é o extremo para sim. deixarem passar isto é manhoso. Mas depois o que a Fórmula 1 muitas vezes faz é vou ao pilhinho, né? Tu passaste, tu não ias a 60, então deixam passar coisas, ou não deixam passar coisas que deviam deixar passar, como esta questão da velocidade média. O problema para mim não é a regra, é a forma como está a ser implementada e medida. Isso faz-me confusão. Eu acho que isso é outro grave problema que nós temos ali também, e é um bocado específico do Mónaco, mas eu acho que acontece noutras corridas também, onde quer que seja que é difícil ultrapassar, tu tens esta coisa que já se viu o ano passado e viu-se outra vez este ano, que tu estavas a referir há bocado, Hugo, também, de usares um piloto para fazer o bunch up atrás, para ajudar o piloto que está à frente, ou o que quer que seja. E isso é muito, muito específico do Mónaco. Tu viste isso o ano passado completamente, mas já tinhas visto para aí há 3 anos ou que foi o Alonso a fazer a mesma coisa, nem era por mais nada, era por proveito próprio quase, que ele queria. E é um bocado como é que tu... eu percebo, como é que tu podes evitar isso? Linha, não é? Não, e como é que tu podes evitar isso? Que regra é que tu podes criar para evitar que... Não a equipa se entreajude, porque não podes, porque mas isto não foi entreajuda. Eu acho que é a grande diferença. Desculpa lá. É verdade, isto foi benefício próprio. Isto foi benefício próprio. Isto foi só eu um bocadinho, é um bocadinho como do estilo, às vezes quando estás a jogar um jogo de tabuleiro e vais lançar o dado e tipo tens o número que tu queres e sabes que se ele só virar e não rodar mais de uma vez calha ao 6. Tipo, não, eu lancei o dado, tecnicamente lancei o dado, porque eu virei o dado e saiu da minha mão para a mesa, mas ele não rebolou. Não há nenhum lado que diz que ele tem que rebolar 20 mil vezes. Certo. Isto parece aquelas pessoas que está dentro da lei, mas não está dentro do espírito da lei. Exato. É verdade. Eticamente é muito questionável. Agora, é possível... Se tivesse sido esse o caso, mas não vejo outro motivo para aquilo acontecer. Allegedly. Tens sempre de dizer agora, allegedly. Allegedly. Nós pensávamos na quantidade de gajos que faziam coisas muito manhosas, que hoje em dia são considerados lendas. Tens o Schumacher, o Senna. Todos. Acho que não há nenhum tipo que não tenha feito uma coisa mega manhosa. E pronto, e aparentemente o Russell também fez. Mas eu acho que ele agora também está a tentar quando eu tiver 3 títulos mundiais, eu prometo rever este acontecimento com outra luz, está bem? Isso é por acaso um assunto que eu acho que nós também podemos tocar, que é, tu achas que ele tem alguma hipótese de conseguir acho que há a ver quantos pontos é que são neste momento. Porque ele já tem... vai em 60 e... Sim, ele está em terceiro. O Hamilton passou. Eles têm 66 pontos de diferença ou 68 pontos de diferença entre ele e 68 de diferença entre eles e 66 para o Hamilton. É isso mesmo. Portanto, ele tem não só mais... Sim, pois, imagina, mesmo que o Kimi desistisse agora, 2 corridas continuava à frente dele.
2 corridas e uma É o seguinte. sprint, continuava à frente dele. Vem aí claramente um período de mais estabilidade, imagino eu, porque vamos fazer aqui agora umas 5 ou 6 ou 7 corridas nos circuitos europeus, onde acho que até a hipotética desvantagem que a Mercedes tinha por causa dos motores, por causa aqui eles não serem muito bons em como é que se diz? Curvas lentas apertadas, e sim. o Mónaco ser só disso, apertado, e na realidade até acabaram bem, o Antonelli fez o que fez, mas pronto, o Russell, por exemplo, batalhou muito com isso, o Fittipaldi inteiro, portanto eu acho que aquela ideia do 1-2 Mercedes vai estar muito mais presente ao longo das próximas voltas, Sim, mas especialmente eu porque ouvi não sei se já uma... viram, vais falar do A-Duo, ou não, o que é que seja? Não, Pronto, não. há aí um estudo, acho que não sei se já vai oficial, mas que supostamente vê lá tu escuta bem as palavras que eu vos vou dizer. O motor mais potente é o da Red Bull. A Mercedes tem um gap de superior a 2% para o motor da Red Bull, pelo que vai poder desenvolver um motor, não é o que a Mercedes mais precisa, é a capacidade de desenvolver um motor, e depois num gap a seguir vem a Ferrari, com acho que 4-6, e acho que há um deles, não sei se será eventualmente a Aston Martin, que estão-lhes a dizer, olha, podes fazer o que quiseres com o motor, não tem mal. Exato, tu podes mexer o motor à vontade durante os próximos 5 anos, não te passes com regras, está bem? Não ia mas, falar portanto, disso. Ou seja, a minha ideia é, se realmente estes valores do A-Duo, ou como é que ele se chama, se confirmarem, a Mercedes tem tudo para pegar nisto e voltar a ser uma luta a 2, mas com um gap já, não vou dizer impossível de reverter, mas muito difícil de reverter. Há uma estatística que diz que o Russell tinha de ganhar todas esta mini competição que eles têm entre eles, tinha de ganhar todas até ao final da temporada para conseguir sair em primeiro. Ou seja, Pois se ficasse sempre um 2, eu li que era pelo menos até 10 corridas, se eles ficassem 1-2, mas o Russell em primeiro e o Antonelli em segundo, até 10 corridas que não ia mudar nada, entre aspas, ia ficar o Antonelli a ganhar no mesmo. Nós é que já não estamos habituados, ou ainda não estamos habituados a esta ideia de que as temporadas agora isto parece episódios antigos. Lembras-te daquela série, quando as séries tinham 26 episódios por temporada? Isto era a Fórmula 1 é. Nós nem estamos sequer a meio, estamos a 1/3 da temporada. Não, nem nada, nada a ver. Ainda falta Mas sabes muita o que coisa. é que me irrita? É que isto está a ser, com outra equipa, o que se passou em 2023 com o Verstappen, que é, tu estás na sexta corrida da época a dizer este gajo já ganhou. E que em 2023 realmente aconteceu e ele ganhou. E não há nada que indique que não vai acontecer agora este ano outra vez. Mas e na pior altura que isso pois é isso que eu ia dizer, é que tu na altura tinhas alguma competição a acontecer, não era muita, mas tinhas alguma, e agora, esta era a única corrida assim, do nada, que tu achavas que eles não iam ganhar. Sim, mas também na altura tinhas um carro feito para um piloto. Especificamente para um piloto, e era assumido que era feito para um piloto. Aparentemente agora não, tens o carro que é um bocadinho mais abrangente, se bem que um deles é que se está a dar muito bem com o carro, e o outro também, mas... O Antonelli, na prática, tudo bem que um caso é azar, o outro caso não sei o que é, mas ele efetivamente, em duas situações em que se dizia que ele não era o favorito para ganhar, estou a falar de Canadá porque o Russell andou a gabar que era a melhor pista dele e blá blá blá, tudo bem que pronto, foi o motivo pelo qual acaba não tem a ver com a perícia dele. E o Mónaco se dizia que a Mercedes não vai ser boa. Portanto, nas duas situações, como a Tânia disse, mais próxima associação à ideia de que Kimi se calhar não deveria ganhar isto, ele ganha. Portanto, ele só tem de ser um gajo minimamente competente daqui em diante, ter-se afastado de sarilhos, e ele vai estar a ser pódio até... Deveria ser pódios até ao final do ano. Sempre. Pois, e eu estava-me a lembrar até a semana passada não, no episódio passado que nós gravámos, de eu ter dito que iria começar agora a parte da época em que ele o ano passado só fez a geneira, pronto, foi ali a parte europeia, foi para esquecer, mas a verdade é que ele, se o ano passado teve um crash na qualifying e teve uma corrida da treta, este ano pôs aquilo na pole na qualifying e não deixou mais ninguém passar-lhe à frente. Portanto, sim, o carro é muito rápido, da altura ele não vai fazer fast laps. E um bocadinho lá Max Verstappen, quando também tinha aquelas coisas com o GP de estilo, e tinhas o Bono a dizer, já chega de fast laps, traz só isto para casa na boa. Porque tu estava na zona, não é? Ele tinha tanta margem e era rápido.
não querendo citar o passado, tu tinhas dois gajos que acabaram por ser campeões mundiais muitas vezes, que foi o Senna e o Schumacher, que tinham esse hábito de já estou em primeiro, e o Verstappen. Portanto, há algo Certo, comum entre eles certo. todos, que é, ele já está em primeiro e mesmo assim, espera aí, acho que isto ainda dá mais. Deixa-me lá ver Yeah. o que é que pode acontecer. E E uma vez às por vezes outra, cortavam-se. muito raramente pode dar chatice, pá, mas é o traço de um Sim. gajo que não fica satisfeito, não é? Tens o clássico Então, e do olha- Senna que já está em mais do que primeiro lugar, distanciadíssimo e está a fazer voltas rápidas e espeta-se a poucas no voltas Mónaco, do final. precisamente, sim. Demora Depois, precisamente. só para chegarmos aqui ao final, porque efetivamente a corrida termina depois de muitas horas, quase 3 horas ou mais, 3 horas de transmissão, para Sim. dizer a verdade. A Antonelli sabes ganha o mais- então. Eu Diz-me. ia só dizer, por acaso fui ver essa estatística antes de começar a corrida. Neste momento, tu só podes ter corridas que duram 3 horas. De antes não havia limite, depois passou a Ok. ser 4 horas, agora são 3 horas. Ok. Portanto, desde que há lights out até a corrida ter de acabar, são 3 Mesmo que não horas. tenham terminado a totalidade Mesmo das que não voltas, tenham não é? Aquelas Isso tem a ver terminado, com- mesmo que não sei quê. Isso tem a ver com direitos de emissão, possivelmente. não é? Provavelmente. Presumo que terá a ver com alguma coisa desse género, Pois. porque desde que os carros estejam parados não estão a consumir combustível, portanto não é uma questão de terem combustível a mais ou a menos. Nada disto tem a ver com a ecologia e com o ambiente. Sim, sim. Não, isto Não, tem a ver não. com os milhões. Sim. Portanto, eu acho que sim, que terá a ver com espera aí, calma, que a Apple TV só quer pagar 3 horas por isto. Não Pois, queremos yeah. mais, faz é favor. possível, é possível. Mas isto já aconteceu quando começou a Fórmula 1 a ser emitida, na altura ainda do Eccleston. Acho que a primeira vez que eles tiveram no final da. Muita gente sabe isso por causa do Rush, do filme sobre o Lauda e o Hunt, em que a corrida teve de continuar, apesar de estar a chover torrencialmente, porque os direitos de emissão só estavam comprados até uma certa Yeah. hora. Até eles foram E ele pressionados a queria continuar terminar independentemente, claro. Yeah. E lá está, a vida Yeah, dos pilotos, cagamos nisso, exatamente. Yeah. Pronto, mais algum comentário sobre a corrida? Eu sei que por um lado, já vamos a 51 minutos, numa fase normalmente demoramos para aí 30, mas obrigado a ti que continuas desse lado. Tipo, Mas é uma algum pessoa só, não é? Uma, já só sobrou uma. Sim. Sim. Provavelmente o vi, como não está hoje connosco, deve estar a ouvir. Deixa-me É lá a única matar as coisa que eu saudades faço. dos meus amigos. Certo. Algum comentário assim, alguma coisa específica? O Gasly leva os seus penalties, cai por aí abaixo. Acho que falámos do essencial, pelo menos, não é? Não, pai, desculpa, deixa-me só dizer que tive uma pena também descomunal do Hülkenberg, que estava ali tão para ganhar os primeiros pontos da sua Yeah. época e também leva uma porra de uma penalidade e vai com o Alonso caraças. pontua, não pontua no meio deste dia. Alonso em décimo. Pontua, ficou no décimo, Alonso sim, pontua, ficou em décimo. sim, senhor. Alonso, é isso que Mas eu queria ele- falar. Este chapéu não é só homenagem ao grande Stroll, ao magnífico Stroll, ao magnânimo Stroll, que deu uma boa Certo. corrida, foi graças ao sacrifício dele. Na verdade, Sim. ele é o cordeiro sacrificial. Pelo menos devia ser. E temos, por outro lado, temos o Alonso que fez um ponto. E digo-te, fazer um Sim. ponto naqueles carros, novamente, é o primo de necessidades especiais, que conseguiu fazer uma cambalhota e nós ficamos todos. Pá, eu estou muito feliz E é por aquele incrível ponto. Está a como é ser que tu máximo. tens o Alonso, Yeah. como é que estamos a celebrar esse único ponto do Alonso. Yeah. What? Yeah. Mas É sim. triste, mas é um facto. Então, olha, assim sem sendo, estou nervoso. Eu sei que é que aí vai. Assim sendo. E não me agrada nenhum deles. A série é ré. Vamos então falar do Grid Rival, ok? Nós este ano continuamos a jogar a nossa Fantasy League no Grid Rival, Liga Grapós de Corrida, com cerca de 50 de vós, onde todas as semanas, não é, usamos o budget disponível para marcar a nossa equipa e seguimos o nosso ranking. A malta vai lá mandar uns bitites, é sempre interessante. A corrida normalmente voltou a ser muito fixe. Por acaso, nem nos lembrámos, havia aqui um pedido que nós não cumprimos, que acho que o mecânico da BA pediu para nós cantarmos uma música para o Russell, que é All By Myself, e nós não fizemos. Portanto, já não foi tempo, lamentamos. O estagiário do BA, sei que é. Mas pronto, no Grid Rival, o que é que aconteceu esta semana? Tens aí, Tânia, queres partilhar com as pessoas? Ou vais ser uma televisão? Então não tenho. Espera, então não tenho. Para mim a pegar no telefone. Exato. Pega lá Ora aí. bem, está aqui Race Reports. Race Reports. Bem, primeiro, o nosso pódio é o Henrique Custódio, que fez 1093 pontos, o Fábio, que fez 1063 pontos, e o Tiago Silva, que fez 1052 pontos. Isto é maravilha.
depois, quem fez menos pontos foi o Bruno, coitadito, só fez 650, que acho que é o mínimo, não é? Acho que é aquela É tipo quando talha esqueces zero. equipa, tipicamente, exato, yeah. Sim. A Sandra teve o maior increase de dinheiro na equipa, no valor da equipa, 6 milhões e 800. É lá, está bonita. Caraca. Sabes o que é curioso? Eu não tinha visto a equipa do Henrique, desculpa, estou a pensar, tipo, qual é que é a equipa de uma pessoa que faz 1000 pontos? E eu fui ver, e mesmo o Henrique, portanto, tem uma coisa que eu também tive, que foi que me safou, que é, tem o Adjar com a estrelinha, portanto, triplicar os pontos do Adjar quando ele Pois. no pódio. Triplicar, não duplicar, não é? Já nem sei, não interessa. Muito ponto, Sim, mas mesmo sim. ele tem o Bearman, ou seja, mesmo ele tem um piloto de DNF, mesmo tipo a pessoa que mais pontuou. Pois. Era impossível ter escolhido uma equipa de 5 Sim. pilotos, acho eu, que terminassem com Escuta, sucesso. eu tinha, vou-te contar, a minha equipa era a Haas, logo aí, Certo. quer dizer, por acaso o Ocon se fosse em nono, mas vá. Sim, mas menos um carro. Depois eu tinha o Bearman, adeus, o Norris, adeus, Tchau, tinha o tchau. Gasly que levou penalty, tinha o Russell que acabou no caraças mais velho, o único que me safou aquilo, mais ou menos, foi o Lawson. Tinha. Fogo. Anda E que pique. eu tinha escolhido porque era tipo Quem diria? com o dinheiro que eu tinha, o mais alto que eu conseguia ir buscar, percebes? Yeah, Foi yeah, posto yeah, assim um bocado à trongalhamonga para ver se coisa. E tinha estrelinha no Bearman, portanto. Pois. Tu ainda continuas sem manito. voltar a jogar, Pedro Luzindo. Continuas a ser essa pessoa de. Eu continuo a mal ser essa intencionada. pessoa. Eu tenho problema de Pronto. jogo. Tenho, cada vez que Sim. começo a jogar alguma Ok. coisa, depois vou ter que vender, vou ter que vender as Pronto. minhas posses, a As minha minhas esposa, posses. o meu enteado. Eu não quero vendê-los porque até a cotação deles não está grande, então eu não me quero meter nisso. Portanto, Oh, em Wanda, termos mas de tu estavas-te pódio. a queixar muito, mas tu não, quer dizer, não desceste imenso, estás no segundo lugar. Não, foi o Adjar. Eu tinha o Verstappen, o Russell Olha, foi um adjar e o do Bearman. caraças. E ainda tinha a desculpa, peço desculpa. Diz lá isso outra vez. Foi um adjar do caraças. Conseguimos, malta. Ah, e Bad tinha joke a do dia. McLaren, que também só terminou um carro. Portanto, eu, se não ter sido o Adjar a duplicar os pontinhos e a ficar em terceiro, tinha tudo para ser um fim de semana terrível. Mas a verdade é que toda a gente teve fim de semana terríveis. Mesmo assim, o mecânico da Mercedes, Sim. que segue em primeiro, fez Eu nem 962 sei como pontos é que houve contra os meus pessoas que. 929. Portanto, perdi pontos para ele. Mas depois aqui, exceção feita de um ou dois gajos de 1000 pontos, como é o Henrique e o Tiago que tu mencionaste, a maior parte da malta é 740, 800, 822, 914, 927, portanto isto Pois, foi uma o Levi, razia coitado, completa. o Levi, coitado, como anda cheio de cenas para fazer e coisa, esqueceu-se de pôr a sua equipa de Fazer certeza, equipa. porque ele só Yeah. tem 650. 3 que foram um bocado. Nhé. Yeah. Mas Portanto, pronto. se tu continuas desse lado, tu ainda vais a tempo, ainda podes juntar a nós. Por exemplo, a minha irmã juntou-se uma corrida depois e estava toda satisfeita. Eu digo que, só juntei uma equipa mais tarde, mas já estou aqui, já estou a apanhar esta malta toda. Portanto, acho que é isso. Não interessa se é tarde, o que interessa é que tu entres, participes e é sempre divertido para estarmos à conversa uns com os outros. Depois nós, os carapaus, os 4 aqui, estamos a jogar um outro jogo chamado Apostas de Pescada, onde em cada fim de semana cada um de nós faz uma aposta sobre a posição em que acha que um dado piloto vai ficar. E a diferença entre a previsão e a posição efetiva onde essa pessoa ficou conta como pontos negativos. Vai somar pontinhos negativos. No final, quem tiver menos pontos negativos segue e ganha isto. As apostas que tínhamos feito para este grande prémio foram: eu apostei Leclerc em terceiro, que não tem sido ele querer fazer um cosplay de Stroll, era na Mush, Stroll. era certinho. Era, Portanto, era. porque ele acaba em 16º, portanto perdi 13 pontos. É verdade. Levi apostou no Pérez em 16º, ficou em 15º, portanto apenas um ponto Olha. negativo. O Boa! Luzindra aposta no Gasly em 8º. Podes agradecer à tristeza do menino porque ele ficou em 7º, apenas um ponto negativo. Foi mesmo ali coisa. É a minha Foi mesmo prova, a ali minha quase. melhor pontuação desta, de longe, a minha melhor pontuação desta. A tua melhor pontuação partiu o coração do Gasly, ok? Do Não sei se Gasly. justifica. Do Gasly. Por acaso eu não sabia a minha aposta, eu sabia que era Gasly, sabia que o tinha posto ali algures entre 7º e 9º. Yeah, E eu estava, será que tive Perfeito. sorte? Foi. Tens razão. E finalmente a Tânia é oráculo, porque ela disse Stroll em 18º e acertou. Portanto, melhor que isto, só se ela tivesse dito 18º e ele espeta-se na última curva. Se faltava Sim. essa parte da previsão. Não, mas essa parte era mais fácil. Espeta-se na última curva, era tipo. Sim, ok. Era tipo, claro, mas Tinhas para de que é que dizer o estás a metro juntar? específico. O metro específico da barreira, no 5º Certo, metro, contado à esquerda, como quem vai à casa de banho, aquelas casas de banho verdes.
Portanto, o que isto faz à liderança é que o Levi segue em primeiro com 3 pontos positivos, porque ele já usou ali a carta dele da Pit Stop Merda para somar 13 pontos positivos em Miami. Portanto, ele tem 3 pontos em primeiro. Depois isto é uma vergonha, estamos a lá uma sova. Depois estou eu em segundo com menos 19. Depois está a Tânia com menos 25 e o Luzindro com menos 39. Este campeonato também já está acabado, malta, vamos ser honestos. Este já não tem. Sim. O Vi já ganhou, pronto, já foi. Já adeus. O Vi é o Kini aqui da malta, basicamente. Não, nós ainda podemos fazer um undercut, overcut? Nunca sei muito bem. Nós podemos fazer um cut. Sim. Dá coisas para fazer, é moral. Dá coisas para fazer. Então, para Barcelona, que é já no próximo fim de semana, se não me engano, não é? Nós estamos no meio de um triple header agora. Apostas, Tânia, queres começar? Então, em Barcelona, eu já apostei o Russell. Já apostaste o Russell no Canadá? Toma! Cocas. Até eu vou dizer o Isaac Adjar em sexto. Adjar em sexto, é a aposta da Tânia. Luzindo. Eu já apostei o Sainz. Luzindro, já apostaste o Sainz no Japão? Filha da mãe. Eu não quero um piloto espanhol. Cola Pinto, já apostei o Cola Pinto? Cola Pinto assim a olhómetro, diria que não apostaste, não. Eu vou colocar o Cola Pinto em 14º. Ok, boa. Interessante, um gajo que aí há 2 provas andava lá no top 10 regularmente, não é? Mas ele está rápido, ele quer dizer, está mais ou menos rápido, pelo menos aqui no. Porque a cena de Barcelona é que Barcelona é possivelmente das provas que mais dados há e onde aquilo vai estar mais compacto. Certo, cada carro vai aqui no seu sítio, cada piloto vai aqui no seu sítio, não é? Sim. Não temos ainda a aposta do Levi, mas ele também, da outra vez, ele comunicou-nos em off o Pérez, portanto ele também vai comunicar eventualmente aqui. Está em primeiro, está quieto. É deixar de lhe perguntar, sabe? Ele não aparece. É verdade, são os pontos negativos, foi a conclusão que chegámos. Exatamente. Ninguém diz nada. Pronto, eu aposto então Russell. Ai, mãezinha, o que é que eu aposto do Russell? Russell para terceiro. Para dar aquela folga. O menino da lágrima. Eu acho que o Russell é só para não ter que dizer o nome dele mais nenhuma vez este podcast. Isso é uma aposta relativamente segura. É bastante seguro. Por isso. Sim, quer dizer, na Mónaco seria segura. Está otimizada, Mercedes, ele já está a passar por muitas áreas, eventualmente vai ter que normalizar a performance dele e acho que a época europeia vai servir para isso, portanto acho que pode ser este eventualmente. É seguro, mas é pessimista, porque eu até acho que ele muito possivelmente vai ficar em segundo ou primeiro. Não fazer muita asneira, estás a perceber? E pronto, e acho que é isso, são as nossas apostas, é o nosso episódio. Obrigado também a vocês, Luigi da Aston Martin e a Tânia do Mónaco. Tchau! Tânia do Mónaco. Parece o nome lá da realeza, não é? E, portanto, voltamos a gravar para a semana após o Grande Prémio de Barcelona. Não te esqueças de fazer follow, like, subscribe, essas coisas todas, nem mais, tal e qual. E, portanto, é tentador, ok? Normalmente o Levi é que faz aqui a despedida. Não me recordo qual foi o sotaque que eu pedi da outra vez, mas desta vez tem que ser um sotaque italiano, porque tu estás mesmo com esse ar de, como é que eu dizer, bigodes. A Luigi e, então queres que eu faça isto com sotaque? Está bem. Sim, quero que faças a despedida do Levi com o teu melhor sotaque estereotipado italiano, como eu sei que tu és capaz de fazer. Então, bate na bundini até secundini.